Olá, muito boa tarde. No Santuário de Cristo Rei começou ontem o Summer 3 Fest. Até ao próximo domingo, lugar à música, à reflexão e a muitos momentos de oração. Um tema que vamos olhar dentro de instantes com as nossas convidadas, logo após os temas da atualidade religiosa. La pace sia con tutti voi. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Grazie a tutti voi. Buona domenica a tutti. O Papa apela à oração pelo discernimento na sua intenção para o mês de julho, divulgado através de um vídeo nas plataformas digitais. A intenção é acompanhada por uma oração ao Espírito Santo, recitada pelo Pontífice em inglês. Let us pray that we might again learn how to discern, to know how to choose paths of life and reject everything that leads us away from Christ and the Gospel. No Vaticano, o Papa pediu que os cristãos levem a sua fé a todos os ambientes sociais e àqueles que se encontram em necessidade, uma preocupação que se estendeu aos que sofrem com as tragédias que marcam várias partes do mundo. La Chiesa e il mondo non hanno bisogno di persone che assolvono i doveri religiosi mostrando la loro fede come un'etichetta esteriore. Hanno bisogno invece di operai desiderosi di lavorare il campo della missione, di discepoli innamorati che testimoniano il regno di Dio ovunque si trovano. I would like to express sincere condolences to all the families who have lost loved ones, in particular their daughters who were at summer camp in the disaster caused by the flooding of the Guadalupe River in Texas in the United States. We pray for them. Carissimi, la pace è un desiderio di tutti i popoli ed è il grido doloroso di quelli straziati dalla guerra. Chiediamo al Signore di toccare i cuori e ispirare le menti dei governanti affinché alla violenza delle armi sostituiscano la ricerca del dialogo. Leão XIV iniciou este domingo um período de férias na residência pontifícia de Castel Gandolfo, nos arredores de Roma, onde vai permanecer até 20 de julho. O Papa saiu do carro para cumprimentar as pessoas que o esperavam e em seguida surpreendeu ao aparecer na varanda para mais uma saudação. La pace sia con tutti voi. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Grazie a tutti voi. Buona domenica a tutti. Já saiu o primeiro volume da História Global da Espiritualidade e da Mística em Portugal. Já está disponível o primeiro volume do primeiro tomo da História Global da Espiritualidade e da Mística em Portugal. A obra foi apresentada em Braga, no Museu Pio XII, e conta com o apoio da Conferência Episcopal Portuguesa, cujo secretário considera um marco para a cultura do nosso país. É um projeto, como disse, que a Conferência Episcopal apoiou e continua a apoiar, ainda não está terminado, mas esta alegria estende-se a todos aqueles que desde o início encetaram este trabalho, este processo de investigação, portanto, de todos os místicos, de homens e mulheres de espiritualidade que do nosso país, portanto, muitos deles não conhecidos, que muito do nosso país, portanto, aportam algo de importante também para a nossa religião e para a cultura onde nós estamos inseridos. Um projeto que foi apresentado há 7 anos e que a pandemia atrasou, mas que surge agora. A ambição de um projeto que olha 2000 anos de história da espiritualidade no nosso território. É um projeto interessante, inovador e arrojado, porque não há em Portugal algo do género de fazer toda a história de 2000 anos da espiritualidade e da mística. Pois vão ser certamente materiais que vão ficar em forma digital ou impresso para continuar a estudar estas áreas tão importantes
do saber da nossa vida. Não são saberes teóricos, não são áreas teóricas da espiritualidade e da mística, mas como vemos, encarnam-se na realidade, são homens, mulheres que viveram no concreto da sua vida a espiritualidade e a mística e que nos ajudam também a vivificar em nós estas duas grandes dimensões da nossa vida cristã. José Eduardo Franco, que assegura a direção da obra, considera que este é um trabalho essencial para conhecer a identidade cultural e religiosa do nosso povo. A espiritualidade da mística também estabelece uma visão do mundo, uma mundividência, uma forma de compreender o ser humano na sua procura do transcendente, de uma superação da sua condição terrena e procurando um sentido mais alto e mais profundo. E neste sentido acaba por ser modelador daquilo que é o sentido da existência, quer individual e coletiva. Logo, também é modelador de identidade, pois nada mais do que a definição do sentido para a vida nada mais do que a definição do sentido para a vida para modelar uma identidade, quer individual, quer coletiva. Ora, conhecer a história da espiritualidade e da mística em Portugal é fundamental para compreender as dinâmicas de construção da identidade dos povos que por aqui passaram e do nosso povo atualmente. Um trabalho de investigação que não ficará parado e que continuará a contar com o apoio da Conferência Episcopal Portuguesa ou de outras instituições. Este projeto pretende colmatar uma lacuna de conhecimento em Portugal. Realmente somos um país, somos um território onde grandes protagonistas da nossa história também estão relacionados com o mundo da espiritualidade e da mística e deixaram marcas relevantes, quer do ponto de vista literário, quer do ponto de vista naquilo que é o património edificado, porque a arte e a mística, apesar de nos parecer uma coisa etérea, quase impalpável, intangível, depois também tem efeitos e expressões palpáveis. E, portanto, inspira a arte, inspira a literatura, inspira até aquilo que é a liturgia no contexto institucional da religião, da igreja ou das igrejas, e, portanto, é uma dimensão importante da nossa história, da nossa cultura, do nosso património. Mas a par deste volume agora apresentado, está também acessível para consulta online um dicionário global da espiritualidade e da mística que disponibiliza um conjunto de termos organizados em 24 áreas temáticas. Que vai desde o ambiente, a medicina e psicologia, a filosofia, a arte, a música, a literatura e depois todas aquelas componentes da própria teologia, exegese bíblica, liturgia, direito canónico e por aí fora, não é? Também a sociologia, depois também os autores místicos, propriamente, e as grandes figuras da espiritualidade, esse é também um grande capítulo, e depois mesmo termos específicos sobre mística. Este é um trabalho científico elaborado pelo Instituto de Estudos Avançados em Catolicismo e Globalização e que é pioneiro na dimensão e método, uma investigação que reúne 20 nacionalidades e 700 autores. Nunca houve até agora uma oportunidade tão grande de trazer à luz os grandes mestres espirituais e místicos, porque quer para nós, quer para o mundo inteiro, eles são verdadeiramente autores desconhecidos, vivem na sombra, e o que nós quisemos foi de facto dar essa visibilidade a esta grande herança que nós temos espiritual e mística, e não é para que ela fique fechada num nicho que se chama Igreja e Teologia. É de facto mostrar quem é que eles foram, que são verdadeiros referenciais para a história, para a literatura, para o empreendedorismo, para a gestão, etc. E, portanto, há de facto aqui um manancial diversificado e muito rico que serve quer à academia, quer à população em geral. Uma investigação possível pelo Instituto de Estudos Avançados em Catolicismo, que envolve também a Arquidiocese de Braga. E o Museu Pio XII está integrado nesse IAC.
E, portanto, temos aqui um trabalho em conjunto, o tal trabalho em rede, que foi o que possibilitou a grandeza deste trabalho histórico e a grandeza do dicionário que vamos realizar, não é? Neste dar de mãos, neste abrir de colaborações, de prestabilidades que nós conseguimos atingir a dimensão que esta obra tem. E, portanto, por aí, porque estamos no projeto, por aí, porque estamos na cultura, por aí, porque é evangelização, é cristianismo, pois, por todas essas razões, o museu teve todo o gosto e entregou-se por completo a preparar este dia em que fizemos o lançamento destas duas grandes obras. Uma obra que é também um estímulo para que estes temas cheguem a um público mais vasto. Poderá chegar não só a estes buscadores de Deus, e alguns se calhar até fora da igreja e dentro da igreja, para que na transparência, na inteligência da fé, na compreensão daquilo que é possível aproximar, por isso dizíamos desta aproximação à espiritualidade e à mística, de dizer que não é para uma elite nem para um grupo de iluminados, mas está ao alcance de todos. A santidade está à porta de casa, como dizia o Papa Francisco, e é importante que com naturalidade as pessoas se sintam cada vez mais familiarizadas com os conceitos e, sobretudo, com o Evangelho vivido. Esta coleção quer também superar preconceitos que associam a espiritualidade e a mística a elaborações desligadas da condição humana. Eugénia Abrantes considera que é necessário dar o devido valor a esta condição. E isso, obviamente, quando conceitos não são levados devidamente a sério, o que se abre é campo para interpretações erradas. E, portanto, nós queremos repor essa dignidade e essa riqueza que, ao longo destes anos, tem sido retirada. E, para a população geral, é poderem, sobretudo, aproximar-se também de elementos interessantíssimos da nossa história, através destes temas. Todavia, nada mais humano do que a espiritualidade e da mística, porque é precisamente é o que resulta dessa demanda do ser humano em busca do sentido para a vida. E todos os seres humanos precisam de procurar o sentido para a vida como o pão para a boca, para poderem depois orientar-se na sua existência de forma equilibrada e encontrar um sentido mais alto, em Deus, no transcendente, e, portanto, a espiritualidade resulta desse caminho, dessa demanda, desse processo, das suas diferentes expressões, e depois da procura de uma maior intimidade com Deus ou com a entidade transcendente. Com o apoio da Conferência Episcopal Portuguesa, esta é uma obra que pode ser um estímulo ao conhecimento e à investigação. E haja esse impacto, digamos, no conhecimento, ao menos saber o que acontece, revisitar ou conhecer mesmo à primeira todas estas pessoas, homens e mulheres, como disse há instantes. Quem sabe também a nível académico haja uma promoção dentro na área da teologia ou noutras áreas de saber, haja uma intensificação destas duas áreas da espiritualidade e da mística, a nível também de estudo e de investigação, que neste momento praticamente é quase inexistente. Temos a teologia, temos outras áreas das ciências teológicas, mas especificamente a espiritualidade e a mística não estão tão presentes nas nossas academias. Oxalá que isso aconteça. Para que possamos chegar mais longe e ao maior número de pessoas, não ficar nos lugares habituais da Igreja, mas é também esta atitude da Igreja em saída, e o ERCGO faz este trabalho desta aproximação ao núcleo da própria Igreja, da evangelização, porque a vida da Igreja sem a presença do Espírito e essa sua consciência não tem o sentido da plenitude e da plena alegria. Espera-se agora regularidade e proximidade temporal na publicação dos próximos volumes e também a possibilidade de o dicionário digital contar com uma futura tradução em castelhano em parceria com a Universidade Mística de Ávila. Estes são temas em atualização permanente em agência.eclesia.pt. Agora olhamos o Summer 3 Fest, que já decorre no Cristo Rei, em Almada.
Temos entre nós a Thalita Doménica, da Comunidade Aliança de Misericórdia, e também a irmã Maria Cruzú, da família religiosa do Verbo Encarnado. Boa tarde, obrigado por estarem aqui no programa Eclésia. Thalita, que festival é este? O Summer 3 Fest, num santuário de Cristo Rei. As pessoas conhecem como Santuário de Cristo Rei. Que festival é este que ali está a decorrer? Trata-se de uma missão, nós chamamos de missão de evangelização. Essa já é a segunda edição. Nós fizemos uma primeira edição à altura da Jornada Mundial da Juventude, na pré-jornada. E vamos fazer agora a segunda edição, que tem também como tema Peregrinos da Esperança, em comunhão com a Diocese de Setúbal e com toda a Igreja, onde nosso desejo, nosso objetivo é poder anunciar o Evangelho para todos os peregrinos, todos os turistas que estão a passar pelo santuário. Irmã Maria, é uma oportunidade também para uma evangelização um bocadinho diferente ou mais ousada, que sai fora do ambiente do templo e vai ao encontro das pessoas. Pela alegria, pela música, há muitas formas de envolver neste festival. Sim, tanto que é assim, porque como tem muitos peregrinos nessa altura, que vão muitos também a conhecer o santuário, como está à vista de todos. Então, a nossa forma é sair mesmo dentro do templo do santuário e sair buscando os jovens. Aí, como ela já falou, é uma forma de evangelizar esses jovens, mostrar a alegria deles, também para mostrar mais que o santuário é um santuário, para eles conhecerem o lugar onde estão, e também para encontrar Jesus aí, que ele está de braços abertos realmente para os jovens, para eles virem ao encontro dele. E a alegria é assim uma espécie do alfabeto ou do vocabulário para chegar junto deles, seja pela música, seja pelo um rosto sorridente, passa por aqui o anúncio do Evangelho. Passa por aí. Tanto que fala numa carta do Papa João Paulo II, Santo Padre, ele falava que a alegria no jovem tem que ser caracterizado, porque o jovem sempre tem esse reflexo, né, de ser caracterizado pela alegria. Então, uma forma nossa seria ter uma sã alegria, nesse sentido, uma boa alegria. Então, ele diz, pelas boas músicas que vão escutando, o momento das conversões, muitas vezes, por exemplo, quando tivemos a pré-J, que a primeira missão, eram muitos jovens que iam se encontrar com Deus lá, e eles falavam assim, como nunca imaginei que esses dias realmente ia aproveitar muito e encontrar a verdadeira alegria. Falando assim, não? Claro. Thalita, esta verdadeira alegria descobre-se a partir, às vezes, de coisas muito simples e aparentemente muito insignificantes. Lá está o sorriso. Alguém que toma a iniciativa de ir junto de outro, não é? E o puxar, o convidar e passa por aqui uma forma de anúncio que requer também por parte do apóstolo ousadia, coragem e também muita convicção interior do que está a fazer, não é? Exato, muita. Então, nós queremos usar realmente da criatividade, né? Por isso que nós temos dança, música, teatro, aquilo que nós conseguimos fazer para poder alcançar as pessoas. E nós sabemos que não é fácil, né? Nós estamos dentro de um santuário com pessoas de diferentes culturas, diferentes idiomas, e aproximar dessas pessoas não é fácil. Então, através de um sorriso, às vezes, não precisamos falar palavras, não precisamos de falar de Jesus, mas nós mostramos Jesus através de um olhar, através de um sorriso, através de uma dança, através de gestos simples, mas que as pessoas sentem a presença de Deus, né? Então, esse é o nosso objetivo, fazer com que as pessoas possam sentir essa presença de Deus de maneiras criativas. E, para isso, nós temos diversas formas, né? Para poder aproximar das pessoas. Irmã Maria, nota que as pessoas têm, digamos, sensibilidade ou estão receptivas ou têm este apetite dentro delas por algo que nem elas, por vezes, sabem o que é. Claro. E que precisam de alguém que chegue junto delas. Passa por aí também o vosso carisma, a vossa missão, passa por aí também a intenção deste festival. Sim, passa. Tanto que
quando começa o programa, normalmente se chama acolhimento. Então, a primeira parte é acolhimento, ir conhecendo as pessoas que vão chegando. Porque vão passando peregrinos e eles não sabem o que acontece aí e como vão atuar, conseguem nem chegar. Então, é a forma de ir trazendo eles, e tanto que muitas vezes falam, eu preciso de falar com alguém, eu preciso de ver isso. Tanto que aí, por exemplo, ela estava contando justo agora, há pouco tempo, que tinha um padre que confessou desde as 10 da manhã, claro que com alguns intervalos, até às 8 da noite, ou seja, todo o tempo só confessando, mas muitas vezes não é só a confissão, senão escutar as pessoas. E muitas vezes eles, os jovens mais ainda, precisam de alguém para falar, mas ainda neste mundo agora que estamos vivendo. Que muitas vezes é difícil falar com o pai ou a mãe, ou o teu próprio amigo, que muitas vezes não sabe se é de confiança. Agora a desconfiança está ao limite. Então, aí nós experimentamos muito nessa primeira etapa da pré-jornada, porque eles viam e realmente abriam o coração e precisavam de ajuda. E sim, vieram tristes e saem alegres depois. Exato, e é o que se pretende com este festival, Thalita, ali no Cristo Rei, e por estes dias, quem lá for, tem todos estes momentos a acontecer. A festa, mas também o recolhimento, o silêncio, claro. O contacto com alguém, o diálogo com um sacerdote, tudo isto é possível? Sim, tudo é possível. Então, além da evangelização através de dança, música, momentos de reflexão, nós temos também, está acontecendo uma grande tenda, onde temos adoração, temos a celebração da Eucaristia também, atendimento de confissão, que saímos de dentro do templo, os padres estão fora do templo atendendo confissão durante todo o dia, e também no sábado vai acontecer a nossa vigília também, um grande dia de encontro de todas as pessoas. Começa a que horas? Começa a partir das 19 horas, 19h30, e onde todas as pessoas podem estar conosco nesse dia. Além de outros movimentos, Departamento da Juventude de Setúbal, as Irmãs do Verbo Encarnado, Apóstolas do Sagrado Coração, Aliança de Misericórdia, e todas as pessoas também que desejarem se unir a nós para evangelizar. Muito obrigado. Penso que quem nos vê já tem a vontade de também passar por estes dias pelo Cristo Rei. Não faltam atrativos e esta oportunidade realmente única de um espaço com aquela beleza fazer esta experiência de Deus. Muito obrigado pela vossa presença aqui hoje no programa Eclésia. A mim resta-me agradecer a sua atenção. Obrigado por ter estado connosco. Tenha então uma muito boa tarde e nós voltaremos amanhã.